Salve, salve, pessoal, tudo bem? Maurício Tavares, apresentador do programa, mais uma Fórmula Podcast. E hoje o dia ele é bem especial, eu confesso que eu acho que eu não vou me sair tão bem quanto as convidadas que estão aqui, quanto a esse meu parceiro, Vinícius Simões, executivo de contas da Fórmula e também humorista, comediante, né? Então tá aqui para agregar, para me ajudar nessa entrevista que vai ser bem legal. Queria só falar, antes de apresentar nossas convidadas muito especiais, eu queria falar da Fórmula. A Fórmula esse ano está fazendo 10 anos, né? De muitas histórias, de muitos resultados, né? Enfim, muitas conquistas também. E esse ano a gente preparou várias ações aí para comemorar com vocês, nossos parceiros, tá? O programa ele é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital e 11 da NET e também em todas as nossas plataformas digitais. Tudo bem, Vini? Tudo ótimo. Mais um podcast aí, né? Uma maravilha. E hoje um baita programa, assim, duas feras da comunicação aí. A gente vai aprender muito hoje, eu tenho certeza disso, né? Isso aí. E como é que tu tá saindo aqui no podcast? Tá gostando? Olha, tia, eu amo fazer podcast, né? Amo. Apesar da vergonha, né? A gente vem aqui, eu tô aqui pra isso, né? Pra passar uma vergonhinha. Eu já passo vergonha no palco, então passar vergonha aqui na frente da câmera. Sabe por que a pressão é tão grande? Eu vou dizer, eu sou o dono da bola, sabe? Tipo, eu sou metido aqui na hora de apresentar, eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa e tal, mas as pessoas que eu trouxe aqui já são gabaritadas, fazem sucesso aqui no Sul, né? Estavam na Rede Sul, Rede RDC TV e com o programa Tudo por Você. Pode abrir a câmera para Jéssica Tarantino e para André de Vargas. Tudo bem? Ai, meninos, tudo bem? Que prazer estar aqui. Que prazer Maurício, prazer Vini, né? E também dizer para vocês que nós estamos hoje num lugar que não é o nosso lugar de fala. nós estamos aqui meio desconfortáveis, mas também dispostas, né, a hoje bater esse papo com vocês. Como eu falei pro Maurício, eu sei perguntar, eu não sei se eu sei responder. Mas vocês são baita comunicadores, então tenho certeza que vão saber responder também, né? Porque assim, existe uma possibilidade de daqui a pouco a gente inverter o jogo, né? Um dia a gente é pedra, outro dia a gente é vidraça, né? Bom, eu queria falar um pouco, começar pela Andréia, né, a apresentação da Andréia. A Andréia já entrevistou mais de 50 famosos, né? Fez mais de 8 anos de festival de cinema com as principais e maiores celebridades. Teve o programa autografado por quase 8 anos, onde também esteve à frente de grandes entrevistas. Formada e mestre em jornalismo, deu aula e formou profissionais por mais de 10 anos. Uau! Nossa! Yes. Mas assim, a comunicação hoje é uma pauta muito... É uma tendência muito grande, né? Tá super em alta aí, comunicação, marketing, enfim. E é uma paixão para muita gente. Mas para ti sempre foi uma paixão, essa área da comunicação? Ou lá atrás tu pensava em ter uma outra formação, enfim? Sempre foi uma paixão. Eu era muito tímida quando criança. Eu era muito tímida e nunca me imaginei fazendo comunicação. Mas isso foi despertando em mim. Eu gostava muito de ler. E eu gostava muito de histórias. E eu acho que isso que me despertou para o jornalismo. Era ouvir histórias, conhecer histórias. Sempre me encantou muito. E eu acho que nenhuma outra profissão no mundo nos permite tanto quanto o jornalismo, né? Conhecer as histórias, ouvir as pessoas, as trajetórias. Então, isso que me encantou. E eu fui descobrindo cada vez mais. E quando fiz minha faculdade, tive certeza aí que nunca sairia de mim. E antes, assim, tu chegava a ter aquela brincadeira de criança, eu sou repórter e tal. Tinha como apresentadora. Como apresentadora? Como apresentadora. Tá, e que programa tu apresentava quando era criança? Jornal, porque eu me inspirava no Jornal Hoje. Aí eu apresentava o jornal, pegava umas folhinhas, uma pastinha ali. Que legal. Que coisa, deve ser um momento muito legal, né? Porque tu tá hoje vivendo isso, né? Na televisão, enfim, na internet. E contando história pra muita gente, né? E histórias nem sempre felizes, né? Às vezes também histórias motivacionais, histórias... enfim, são histórias, né? Exato. E Maurício diz que deve ser muito legal. E realmente, quando eu me pego a pensar que eu era do interior, né? Nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa época que não existia internet. A TV era algo tão distante pra gente como era feito uma TV. Lá no interior, o Rio Grande do Sul, ele começou nessa área de comunicação, né, muito devagar também, de certa forma, com os monopólios já fechados. Hoje que a gente tem uma abertura maior, cada vez mais com podcasts, enfim, com a internet, democratizando isso. Mas na minha época era tão distante e
um tempo depois, os ídolos que eu tinha na TV, as pessoas que eu admirava, eu estava ali na frente delas entrevistando, ouvindo essas histórias. E foram muitos, né? Ali tu falou mais de 50, foram muito mais do que isso, eu não tenho conta. Né, 50, assim, eu posso dizer mais de 50 programas que eu fiz mais longos, de conversar mais com as pessoas que eram autografando. Eu fiz mais de 200 programas de entrevista mesmo, de 30 minutos de entrevista, de bate-papo com essas personalidades, esses atores, enfim, cantores. Mas muito mais eu entrevistei de outras formas. E era muito louco, realmente, eu poder olhar para trás e ver que as pessoas que eu admirava, né, que eu tinha uma admiração real, elas estavam ali me contando essas histórias. E conta para nós, assim, a primeira personalidade que tu entrevistou e depois pode elencar algumas que tu já fez e o que mais te marcou também. Tá, a primeira personalidade foi o cantor Leonardo. Eu recente me formado, assim, eu não tinha nem meu diploma, daí eu tinha um papelzinho, assim, da faculdade que comprovava que eu tinha saído da faculdade, e eu fui com aquele papel mesmo e consegui entrevistar ele. E pra mim foi bem marcante, assim, também, por ser um cantor super consagrado, e ele dizia, mas tu é tão novinha pra ser jornalista, tão pequenininha, ele dizia. Nada, uma personalidade adorável, né, eu adoro ele. E foi o primeiro. Agora, muitos outros vieram depois, cantores, como Paulo Ricardo, como Chitãozinho Chororó, Daniel, Zezé e Luciano, Djavan, muitas pessoas. Tá, mas qual desses tu teve algum tipo de crise de ansiedade? Ou, tipo assim, a pressão era muito forte, a pessoa tava muito na mídia, sabe? Existiu algum assim ou tu conseguiu sair bem em todos? Eu acho que na hora, eu sempre fico um pouquinho ansiosa, porque eu acho que é legal, faz parte, mas na hora, né, que a câmera liga, tudo muda, né, e aí tudo passa a ser tão tranquilo. De todas as personalidades que eu entrevistei, teve uma apenas que eu acho que não foi muito receptiva comigo, e não foi das mais famosas, né, mas isso eu acho que não conta. Agora, posso destacar, assim, uma entrevista que era para ser 10 minutos e foi muito além de 40, que foi com o Paulo Ricardo, que a gente começou a falar, ele contar coisas da época do RPM, foi muito legal. E ele, eu acho que estava sentindo bem à vontade, rendeu muito. Teve o André de Biasi e o Cadu Moliterno, que eles eram da minha época, eu acho que faz tempo, da Armação Ilimitada. Eu era super fã, Jubelu. Nossa, eu olhava aquilo naquele meu mundo, eu achava a coisa mais encantadora. E eu estava ali entrevistando eles. Nunca na minha vida eu podia imaginar isso. Então eu achei bem legal essa entrevista, porque me resgatou, assim, me levou para minha infância. E, nossa, e aí de atores, Glória Pires, Lima Duarte, muita gente boa aí. Foi muito legal, muito legal. Qual foi a entrevista assim, que tu fez que te marcou? Essa aqui foi a mais legal. Eu vou dizer uma coisa, vocês podem até dar risada, tanta personalidade, né? Mas o Dr. Ray, pra mim, foi uma entrevista que me marcou muito. Dr. Ray. Dr. Ray. Gente, foi muito engraçado. Ele mudou todo o set de gravação, ele mudou toda a estrutura da entrevista, mas foi muito bacana, assim. E apesar, assim, de ser uma figura tão polêmica, tão, né, divertida de certa forma, ele é uma pessoa extremamente inteligente e tem aí a sua história, sua trajetória no mundo, né, muito bacana, já atendeu grandes personalidades no mundo inteiro, atendeu em todos os continentes do mundo, como ele diz. Então, foi uma entrevista bem bacana, que eu tenho carinho também. Muito obrigado, eu acho que uma baita história também, a gente vai no decorrer do programa falar um pouco mais também. E agora a Jéssica, eu já conheço há mais tempo, né, Jéssica? Conheço aqui uns 3, 4 anos, já sei mais da história dela, mas vou apresentar a vocês, essa menina muito especial também, empreendedora. Vamos lá. Jéssica é jornalista há 10 anos, passou por alguns veículos como Band, Canal Bá, RDC TV, Poa, Streaming, né? Trabalhou com marketing, já desenvolveu vários projetos, né? Enfim, por isso que eu falei que no começo ela era empresária, empreendedora. Especialista em marketing e comunicação, vamos falar de marketing e comunicação aqui com essa fera, e há 4 anos como apresentadora. Sucesso, hein? Quantos programas tu acha que tu fez nesses 4 anos? Se a gente for calcular, RDC foram 140, 140 edições, o Stream foram 190 e poucas edições, mais do Hashtag Elas, que foram 38, mais pela vida... Olha... Foi bastante. Do Canal Bá eu não sei quantas edições foram, porque era semanal, né? Então, acho que já tem aí mais de 500 edições, eu acho. Jéssica... Eu não tenho tanta Sabe celebridade. o que eu admiro muito em ti? Eu admiro muito em ti esse brilho no olho por comunicação. Porque a gente fala em comunicação há 3, 4 anos e é esse mesmo brilho. Né? É verdade, ela tem mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu entrei no direito, né?
E eu fiz mais de 5 semestres de direito. Teu pai é um baita advogado. Meu pai é um baita. Meu pai é uma referência hoje, né, do direito. Minha família toda é uma família de advogados, né? Entrei no direito pra seguir, assim. E não foi uma influência de alguém. Entrei porque eu achei realmente que eu queria fazer direito, né? Só que já no direito eu era muito idealista. Tudo eu queria debate, tudo eu queria interpretação, eu queria ouvir as duas histórias, mas tem que escolher uma. Mas eu não quero escolher uma, eu quero ouvir as duas e falar sobre, né? Então foi toda essa questão assim que me levou pro jornalismo, né? E aí as minhas amigas de infância sempre falam: ah, a Jéssica é exibida, é desinibida. Ah, mas porque tu é desinibida, né? Eu falo, não, a gente pode corrigir porque eu sou exibida mesmo. É isso que eu sou, sabe? Demorei um tempo pra assumir. Mas eu sou hoje assumida. Exibida, assumida, mas com qualificação, né? Porque também às vezes as pessoas olham a gente, né, Maurício? Vocês, tu, Vini, Andréia, vem que a gente tá conversando, que a gente tá entregando conteúdo de qualidade e acha que a gente só está brincando. Mas esse é o nosso trabalho, né? É entregar conteúdo com qualidade, com entusiasmo, com o brilho no olho, né? Então, acho que é mais ou menos tudo isso. Queria pedir desculpa que a nossa produção errou, faltou um cargo aqui teu, porque ela é percussionista, né? Olha aí! Toca baterista e tudo mais. Como é que é baterista. isso? Não, baterista hoje é hobby, né? E agora faz 1 ano que eu não toco, né? De novo. Olha aí, ó, viu? Eu tive uma banda quando era jovem. Olha que legal. Era uma banda só de meninas, tá? Qual Formado nome? por 4 meninas. A gente tinha 15 anos. Então era Migas. Não! Baita nome. E o que tinha de repertório? Spice Girls, Capital Inicial, Lenny Kravitz. Eu sempre gostei muito de tocar Lenny Kravitz. Pitty. Uau. Pitty eu gosto bastante de tocar Pitty na bateria, assim, é a que eu mais gosto. Mas eu não toco bateria hoje, eu gosto de fazer um barulho qualificado, assim. Não é qualificado, é barulho mesmo. Então, Música não é. Quem teve banda, ela vem me dizer que faz um barulho qualificado. Não, Não, música a gente não pode dizer que é também. Eu toquei, eu tive banda também um tempo atrás. O Maurício teve banda também. Maurício ele é arriscado da música. Maurício quase ficou famoso. Nossa, só eu que não tenho essas habilidades, então. Mas aí a pessoa entrevistou um monte de gente. Queria ter uma habilidade musical. Olha, eu não sei, sério. eu acho que eu trocaria essa minha habilidade musical pela tua habilidade de ter entrevistado o Dr. Ray. Pelas horas Pelo de amor de entrevista. Deus. Eu trocaria, fácil. Ó, Tu pode ainda entrevistar, vou fazer o seguinte, ó, eu Vinícius. te ensino a tocar violão, tá? E aí tu me Boa. passa o contato do Dr. Ray. Boa. Fechou? Boa, fechou. A habilidade musical é uma coisa que a gente não perde. É, Vai estar sempre no sangue. acredito que sim. E se a gente fizesse, se a gente hoje trabalhasse com aquelas coisas quando criança a gente sonhava, será que seria hoje? Eu acho que seria músico também e tudo mais. Gostava muito de tocar, enfim, embora eu sei que não tinha tanto talento, né? O meu auge foi ter tocado em uns shows grandes, né? Eu dividi camarim com o Chorão do Charlie Brown, foi da hora. Olha que legal. Foi da hora. Mas a entrevista é sobre vocês, né? Olha, É tudo com vocês, né? O jogo tá virando, hein? O jogo tá virando. Eu falei. Pessoal, vocês duas se destacaram bastante nos últimos anos, né? Enfim, e esses programas a gente vê como negócio mesmo, né? E vocês tiveram uma trilha, e essa trilha a gente sabe que não é linear, tem altos e baixos, né? E é difícil. Comunicação, até às vezes a gente pode fazer o melhor programa que for aí, às vezes depende do algoritmo entregar, né, isso na internet, né, enfim, tantos outros obstáculos, né, mas eu quero saber como que vocês conseguiram chegar e se encontrar. Tu era da Formigas também, né, não tocava, mas eu quero saber como é que vocês se encontraram e teve essa química aí, então, essa sintonia tão grande. Acho que a Jéssica também vai explicar isso. Acho que essa é melhor, porque eu acho que a André, porque eu guardo muito datas, eu guardo muito frases, eu guardo muito momentos do que as pessoas falaram, né? Eu chego pra André e digo, mas 2 anos atrás tu falou isso. Eu tenho essa memória, né? E eu era conversa de bar ainda, 2020, era dezembro de 2020. Eu e Fabiano Brasil, né, que apresentávamos juntos, a gente já tinha cada um bloco dentro do mesmo programa. E ele falou, tu vai entrevistar uma jornalista, né, Andréia de Vargas e tal. Eu pesquisei e falei, mas quem é? Não. Só que eu não pesquisei muito, confesso, né, até falo pra ela que é uma frustração, assim, muito minha, né. Não pesquisei muito, sentamos, eu e o André fiz a entrevista com ela.
Mas na entrevista a gente já super se conectou, Sim. né? Deu match. Aham. Sabe, assim, a gente ficou, foi bem um papo leve, de comadre, assim, eu não explorei porque eu não sabia dos festivais de cinema, não sabia que ela tinha dado aula em universidade, foi mais pra gente falar sobre os novos projetos que vinham, que era sobre esse segmento da saúde, que a Andrea, a gente tem muito esse mote até no Tudo Por Você, né, que é qualidade de vida, saúde, e eu sempre fui um lado mais entretenimento, arte, cultura e música. Então, eu entrevistei a Andrea, e aí a gente começou, então nós duas entramos no Poststream também. Ela tinha o programa dela, né, que era o Bem-Estar. Eu tinha o meu, que era entretenimento, pela vida real, tive alguns programas no Poststream. E aí nós duas, uma tarde, assim, tomando um café, a gente já se via bastante, já tinha essa conexão, assim, toda vez que a gente tinha uma troca. Não me lembro se foi eu ou se foi tu, né? Uhum. Vamos ter um programa juntas? Vamos ter um programa juntas. Como que vai ser? Daí nome, vai. Uma pessoa fala o nome, outra pessoa fala... Hashtag elas. E o que eu acho mais incrível, porque hoje a gente não consegue nem saber como que a gente fazia Verdade. isso. É. Era 50 minutos o Hashtag Elas. O Hashtag Elas teve 32 edições, eu acho, 28, alguma coisa assim. Teve 4 convidados. Era 50 minutos, eu e a Andrea falando coisas. E faltava tempo, muitas vezes. Faltava A gente não conseguia falar. A gente falava sobre série, a gente falava sobre música, a gente lia umas fofocas, a gente falava sobre signo. Era muito legal. A gente se divertia. E aí hoje, esses dias André, meu Deus, a gente tá sendo convidado, isso lá na RDC, né? O que a gente vai fazer? O que vamos fazer? Eu falei, a gente ficava 50 minutos falando. A gente tomava espumante enquanto falava. A gente Rodava era muito vídeo, divertido. a gente fazia look, gravava vídeo e rodava vídeo. Então, aí foi essa construção que foi lá do Poststream, foi em 2021 daí, né? Lá no Poststream que foi o Hashtag Elas que a gente se conectou, então, nós duas, né? Ela com o programa dela, eu com o meu e nós duas com o nosso, né? E foi do Hashtag Elas que saiu o Tudo Por Você. Foi. Que legal, pessoal. E dá pra ver. E essa química aí é o primeiro vídeo que a gente vê de vocês, dá pra ver que vocês estão em plena sintonia ali, é bem bacana. Acho que já pega, sabe? Eu acho que vocês sabem pelo público, né? Sim. E eu queria saber de você só a questão do... Não, pode falar. Não, vai. A questão, pra nós, é um dilema. TV e internet é uma guerra? Como é que vocês pensam sobre isso, né? Porque agora a internet tá super em alta. Mas TV não morreu também. E como é que vocês se veem também nesse novo projeto, né? Vocês focarem um pouquinho mais na internet agora. Eu acho, não tenho certeza, que a TV não morre, não vai morrer. Uma mídia agrega a outra, né? Acredito muito nisso. E o nosso propósito não é abandonar a TV, é sim partir para outras formas também de comunicação, né? E que a gente acredita muito na internet, não tem como não. Então, a gente quer explorar nesse momento isso. Tem novidades que vão surgir ao longo do ano, tenho certeza. E aí o céu é o limite, né? Mas nesse momento, sim, a gente quer focar nisso, a gente quer explorar essa outra linguagem que a gente acha que é bem importante para nós, trazer um pouco, conhecer um pouco esse outro lado também, né? Que de certa forma é diferente também das coisas que a gente acabou fazendo até então. Com certeza. E eu acho que falando assim, bem nessa questão de marketing mesmo, sabe, Maurício e Vinícius, de estratégia, sabe? A TV, ela não vai morrer jamais, e a TV tem um glamour, né? As pessoas, elas têm uma conexão diferente, parece que fica um pouco mais distante a TV. Mas em contrapartida disso, eu acredito muito que o digital, produzir conteúdo digital de qualidade, né? E engaja, e eu acredito que alcance muito mais pessoas do que a TV. A entrega é diferente. Né? É muito diferente porque tu consegue acessar pessoas que talvez não estão mais olhando TV. A gente sabe que tem muita gente. É um público. Então, a gente pode escolher o público, né? Não pode escolher assim, ó, só quero fazer um programa para pessoas ricas, pessoas desse setor A, B, C. Mas a gente pode até fazer com que o nosso programa chegue a pessoas que tenham gostos. Que tem, por exemplo, aqui na Fórmula a gente tem uma técnica que a gente quer impactar gente de classe A. Então a gente pega pessoas que viajam direto para a Europa, que usam determinado tipo de roupa. É essa forma que a gente tem para conseguir. E quando a gente fala de marketing, é isso. Marketing é a gente saber vender, se posicionar, né, gerar valor com essas pessoas. TV não morreu também. Eu penso igualzinho a vocês, né? A Andrea falou. Eu penso exatamente o que acontece aqui. TV é um outro brilho também, né? E eu acredito muito que uma mídia vai levando a outra. Eu
né? Como consumidora, eu estou ali rolando pelas minhas redes sociais, quando eu vejo um Reels, quando eu vejo um recorte de um programa e ele me chama a atenção, eu vou direto procurar o programa todo, né? Então, se é algo que tem conteúdo, que tu tá ali correndo no dia a dia, tu percebeu em 40 segundos que aquele material vai te trazer, vai te agregar, tu automaticamente vai olhar o conteúdo todo. Eu acho que é um atalho, é uma forma que a gente tem de, né, ir mais direto a se comunicar com quem tá ali do outro lado. E vice-versa, né? Exato. Às vezes o pessoal que assiste a TV, eu sou um cara que às vezes eu faço que nem tu. Eu tô rodando ali no celular e eu olho alguma coisa, tal programa, eu vou tentar olhar isso aqui. Aí outro dia eu olho o programa, ou eu tento olhar uma reprise do programa na internet. Mas eu já sei, não, esse programa me chamou a atenção. Isso. Quando ele estiver rolando, eu vou assistir. Sabe? É uma coisa que eu faço bastante. E hoje eu não sei como que vocês imaginam o futuro da TV. Tá? Pegando as novas gerações, né? Que nem o meu filho, ele olha só desenho na TV, mas ele ainda olha a TV. Né? Como que vocês pensam, como que vocês imaginam que vai ser a TV daqui a uns anos para essas novas gerações? E só pegando um gancho, assim, ainda do que você estava falando, e vou pegar isso daí também, que hoje a gente tem uma nova geração, né, que é muito mais de otimizar tempo. Então, eles não assistem, e não vão assistir, até mesmo talvez a minha geração, que a gente tem milhares de demanda, né, tem filho, tem família, tem vida social, tem rede social para abastecer, tem milhares de coisas. Então, as pessoas, elas querem conteúdos rápidos, práticos e com conteúdo mesmo dentro deles, né. Então, eu acho que isso também é uma tendência. Recortes é uma tendência, né? Porque a pessoa ali, ela tem tudo que ela precisa naquele pouco tempo. Então, eu acho que também dá para entregar muito mais no fragmento do que no completo de 1 hora, entendeu? Eu, Vinícius, pensando nessa tua pergunta, eu acredito que as novas gerações elas venham com uma concepção de televisão diferente que a gente tem. A gente ainda tem a ideia de TV, aquele aparelho na sala de estar, que a gente vai parar tudo que está fazendo para ver. Mas a TV não é mais isso. A TV está na palma da nossa mão. YouTube pode ser a TV de cada um pode ter o seu canal. Então, automaticamente, esse conceito de televisão ele vai mudando. E a palavra televisão vai continuar existindo, Sim. né? Então, eu acho que é só a forma como ela está sendo feita que ela vem se moldando com os novos tempos. E é um conceito novo que vai surgir. Eu acredito muito nisso. Até as emissoras, né? Estão aproveitando esse... Claro. Muito a gente vê aí... Globoplay é um baita exemplo, né? Eu assisto bastante Globoplay também, né? De... olhar algum programa por ali, eu nem tenho mais TV. Não tenho mais TV. É só o celular. E tu assiste TV. E eu assisto TV. Exatamente. Não tem mais. Eu assisto tudo por ali. Eu tenho TV num outro celular antigo. Quando eu quero ver alguma coisa que não está na internet, eu olho no celular antigo, né? E essa eu reparo muito pelo meu guri, assim mesmo, né? E eu lembrei agora uma coisa bem... Vocês lembram quando tinha aquela musiquinha do Plantão? Que saía todo mundo correndo? Não tem como não lembrar. Como é que vai ser agora isso, né? Tá bom, Maurício. Tá bom, não é do teu tempo. Tá. Né? Como a informação antes era muito passada pela TV. Né? E agora, pegando um pouquinho do gancho que tu falou, hoje o pessoal está acostumado com 1 minuto e meio. Você não acha que é uma coisa um pouco superficial? Muito. Que o conteúdo acaba não se aprofundando? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Assim? Aí eu volto a dizer, eu acredito que é importante como uma chamada da tua notícia, uma chamada da tua informação. A gente nunca vai se aprofundar em um conteúdo de 1 minuto, de 40 segundos. Não é conteúdo, né? Mas é uma chamada, sim, estratégica para tu poder mostrar a tua marca, poder mostrar quem tu é e o que tu veio falar, né? Tu veio falar, tu vem frisar, tu vem colocar teu registro no mundo. Acho que é só uma chamada. A gente não pode achar que o que a gente vê em rede social é conteúdo de qualidade, esses fragmentos. Eles são fragmentos de um conteúdo né, de qualidade. Eu tenho uma curiosidade aqui, saindo da linha um pouco. Quero saber quem é que tem a ideia dos nomes dos programas, porque todos os nomes são muito bons. Assim, Hashtag elas.
o programa que tu tinha, putz, esqueci o nome agora. Está bem. O Estar Bem. Autografando, ela tinha também. Nossa, Tudo por Você, que nome maravilhoso. Isso. Cara. Do Poestreaming, todos os nomes foram do Fabiano, ali veio através dele, de certa Foi forma, né? um briefing coletivo. Com o Fabiano Brasil ali. O Autografando, eu mesmo dei esse nome, contrariando a tudo que falavam, e na faculdade de jornalismo a gente aprendia que gerúndio não era legal, e eu sempre desconstruo isso, eu disse que o gerúndio é legal sim, depende de como tu emprega ele, né? Vou estar fazendo, eu acho horrível, mas estou fazendo, está no presente e eu estou executando aquela ação. Então tá tudo certo. Então, Autografando foi a minha ideia. Tudo por você, né, Nossa, Jéssica? foi uma lista... A gente sofreu, porque a gente... Não foi um estalo. Não foi assim. E os nomes que a gente ia lá procurar, poxa, foi registrado, não tem como. Volta atrás. Porque a gente escolheu um nome que pudesse ser registrado. Hoje Tudo por Você é registrado. Né? É um programa já registrado. Porque também, às vezes, a gente começa com alguma coisa, faz um super sucesso e aí tu não tem nenhuma segurança, não tem nenhum respaldo, né? Então, esse também era uma prioridade, né? E aí, a gente... tinha até uma outra frase, como é que era? É que tinha, tipo, um jargão, né? Que a Jéssica gostava, que eu falava que era... Esse programa é feito pra você e por você. Ia ser pra... Porque ela fazia no Estar Bem, ela sempre terminava. Lembrando sempre que você pode comentar aqui, porque este programa, ele é feito pra você e por você. Aí eu dizia, mas tu já tem um jargão. Vamos aproveitar, que ela já falava pronto, isso né? todo dia. E aí a gente foi somando ali, tentando Mas eu me lembro ver. uma lista assim, ó. Nossa. Era uma lista enorme. Mas a gente adorou o nome. E foi uma numeróloga famosíssima ali, né? A gente tá falando sobre ela hoje ainda. No programa ela disse, esse nome é maravilhoso. Ele tem, assim... na numerologia, ele é super forte. E a gente ficou toda feliz, que a gente não sabia. E a gente ainda consegue fazer, às vezes, o jargão. Eu ainda pego esse jargão tudo por você e ainda digo, esse programa é feito pra você. Né? Porque a gente ainda consegue fazer com a ideia inicial, né? Então, é muito legal. E o Tudo por Você também foi pensado... A André, quando começou essa questão mais digital, né? Tô falando por ti, mas daqui a pouco tu complementa. Ela cria conteúdos muito mais assim para essa área. Saúde, qualidade de vida, médicos. Então, são pautas que são importantes para todas as idades. É sobre saúde e cuidados, né? E eu mais essa questão de entretenimento e mais com esse outro perfil, né? Então, dentro do Tudo por Você, a gente conseguiu unir esses dois tipos de conteúdos e também de personalidades nossas, né? Porque a Andréia, ela já traz uma coisa mais séria, assim, e eu já dou uma quebrada. Então, isso também é um casamento perfeito. Que a gente tem de cumplicidade, de muita admiração, né? Às vezes a gente tá no meio de um negócio, é só uma olhadinha, assim, a gente já... Opa! Já se entende. Uma sincronia, né? E acaba uma complementando o outro, né? E tem que ser, né? Ainda mais em TV, a gente tem que ter esse espaço, né? Um do outro, essa cumplicidade, senão não tem E vocês como chegam funcionar. a se reunir, uma dá feedback na outra, vocês treinam também, tipo, ou vai muito no improviso? Não improviso. A gente fala 24 horas por dia. Mas Família, relacionamento, tudo. treinar, assim, então, né? A gente faz um combinado. Inicia o programa, a gente vai falar isso, tu vai falar aquilo, tá? Deu ok, no ar, a gente descombina tudo. Não, faz ela descombina. Não, eu vou dizer aqui. Não é a gente descombina. Eu tô ali. Eu sou flexível e espontânea, mas eu dou uma seguidinha, assim, se tem que seguir, sabe? Aí, André, então tu faz a chamada, eu falo rede social, tu fala o convidado, eu falo não sei o quê, e tu encerra com não sei o quê. Aí ela, não sei o quê. Né, Jéssica? Não é minha hora, sabe? Pô, e vocês já passaram por algum perrengue, alguma coisa assim? Muito! Agora eu quero saber essa história. Mas tá, a gente tem uns recortes lá nas nossas redes sociais, assim, de... A gente já também... não falamos nada demais, mas a gente já falou umas besteiras com ponto aberto, que tivemos que pedir pra... Já deu vontade de ir no banheiro ao vivo? Tivemos que pedir pra tirar do ar, né? Porque a gente ficou assim. Falando besteira. Antes de começar o programa, a gente não sabia que o canal estava aberto, o áudio do canal, e ele estava... A gente tava falando besteira. Não falou mal de ninguém. Não, até porque a gente não fala mal de ninguém. Não, era papo de menina. Não, e nos dias de hoje vocês estão crescendo cada vez mais, não foram cancelados ainda. Não foram. E já aconteceu também da gente ter mini crises de riso. A gente já teve crise de riso. Tá no ar e a Jéssica, meu cabelo tá bom? Então, não, e aí teve uma vez, essa eu vou ter que contar também. Teve uma vez que era no Hashtag Elas ainda, né?
E aí... Não, tu não vai contar. Eu vou. Agora Agora tem que saber, agora sim. E daí, era um nome em inglês. E a André, ela fala muito melhor que eu em inglês, né? Eu dou uma arranhada, eu tenho 2 anos falando inglês. E aí a gente tava falando o nome de um filme. A gente tava dando dicas de séries e tal, né? Aí a André, é com um ator... Ela falou, deu, quem? Tá passando bem? Nome de quem dela? Não, mas... Eu falei, pode soletrar, por favor? Não tem cabimento isso. E a André, ela é ao vivo. A André é super elegante, né, dela. Então, acho que já vamos passar para o outro momento. Eu falei, é que eu não entendi o nome. E eu continuei. Ela falou, não, a gente não vai mais falar disso. Assim. Também teve uma outra que deixa pra depois. Não, vai falar. Claro. Vai contar. Uma série que a Jéssica disse que viu de um cantor. Não vou contar. Não Deixa conta, ela. porque eu falei o nome do cantor errado. Total. Sim, porque era... Quem que era, então? O Elton John? Ela disse, viu uma série com o John Lennon? John Lennon, mas não fecha Não, isso. e aí ela ao vivo, assim... John Lennon? Tá Sim, o fechando essa John data Lennon. E eu achava que ele era dos Beatles. Como assim, gente? Não tô te entendendo. Ao vivo. Era com o Elton John. Ai, Jesus. O ao vivo é fantástico, Ao vivo. né? Bah, aquela É coisa- muito bom, né? É muito bom. E a gente se diverte, né? A gente é o que a gente sempre diz também, né? O jornalismo, ele é a nossa profissão, não é um hobby, não é uma estratégia. É o que a gente escolheu para trabalhar, para entregar como propósito para o mundo, dar voz às pessoas também. Mas a gente consegue também se divertir, né? E amar o que a gente faz, que é mais importante, né? Perfeito. O que tá achando do programa até agora? Eu tô adorando. Tô Vai dizer amando. que não, Uma né, aula. Deus Não, livre. uma aula, né? Ai, dizer que não. Não, tu sabe que assim, ó, eu fiz uma vez uma cobertura de um show no Nordeste. Aí tu imagina, assim, um showzão lá no Nordeste. Aí tinha Márcia Felipe, tinha um pessoal de lá. E eu fui entrevistar o tal de Pedrinho Pegação. Nunca tinha ouvido falar. Mas lá super conhecido. Super conhecido. E eu fui entrar no camarim do cara e eu caí um tombo. Na frente dele. Eu caí no colo dele, eu não caí na frente dele. E a equipe do cara simplesmente desabou rindo. E o nome do cara é Pedrinho Pegação. Ninguém gravou? Ninguém gravou? Meu Deus do céu, ninguém gravou, graças a Deus. Tava fora do ar aqui. Isso viraliza, isso viraliza. Se alguém gravou, isso viraliza. Nossa, aí toda a equipe do cara começou a pegar no meu pé. Não, aí assim, lá pra eles o gaúcho já tem fama. Uhum. Aí eu caio no colo do Pedrinho Pegação. Pô, pelo amor de Deus, né? Aí ferrou tudo. Ferrou tudo, né? Tá louco, né? Mas ainda sou um bebezinho aprendendo. Eu tô tendo uma aula com vocês aqui. Ah, tá. Isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, nesse projeto de vocês, é Tudo por Você, foram quantos episódios, só recapitulando? E quais os episódios que mais vocês gostaram, enfim, impactaram ali? Então, em uma média, mais de 144 edições, né? A gente tem também, não um número específico, mas também mais de 400 convidados. Mas mais 144 é meio específico, né? Mais 144, mais 140. 144,5. Tá, aí mais de 400 convidados. Por quê? O programa Tudo por Você, de segunda a sexta, Nossa. era de segunda a sexta, né? Cada dia da semana, um programa temático. Então, todos os dias, de segunda a sexta, a gente tinha pelo menos 3 convidados. E mentalmente, pra vocês, como é que era chegar em casa? Era de boaça ou cansa? Ou, tipo, não é pra... Eu entendo que não é fácil. Assim como tem um esforço físico num trabalho braçal, imagina pra um programa, ter que pensar em muitas coisas, entendeu? Mas boa tua pergunta, porque muita gente ainda perguntava, vocês Perfeito. só fazem esse programa? Eu Vocês odeio não o sol. fazem mais nada? Nossa. Eu tenho pavor do sol. Aham. O só, eu fiz dias um stories que eu quase fiz um rios, entendeu? Porque até minha própria família, às vezes, né? Vamos almoçar, não sei o quê. Não, é que não dá, porque eu tenho programa às 2, né? Tem que trabalhar. Não, mas tu só entra às 2 da tarde. É que não tem nada de só nisso. Vamos tirar o só das palavras, entendeu? Vamos esclarecer pro pessoal, então, que vai nos assistir. Tudo que vocês têm que fazer até chegar ao momento da gravação. Conta pro pessoal ali.
Olha, eu acho que o programa, né, ele começa 2 semanas... Não, a gente começou 30 dias antes. Porque quando o programa lança, ele já tem que estar produzido no mínimo 2 semanas. Produzido é saber um assunto e ter um convidado. Saber um assunto, ter um convidado. Saber um assunto, ter um convidado. Convidado, não é qualquer convidado. Melhor se for alguém em referência da área. Né? E como eram áreas bem específicas, cada dia da semana, então a gente também tinha esse estudo. A gente tinha produtores, né? Mas nós estávamos bem à frente sempre. Eu e a André, a gente é bem centralizadora nesse sentido. A gente não consegue delegar e sair de cena. A gente fica ali, fica em cima, fica estudando, fica pesquisando sempre novas pessoas, né, referências, e que também possam agregar nos conteúdos, né? Não, nós trabalhamos com assuntos relacionados à qualidade de vida, à saúde. Então, é fundamental a responsabilidade que a gente tem de trazer um convidado que seja referência nessa área. O nosso respeito com a nossa audiência é trazer um convidado qualificado que seja referência na nossa área. A gente está falando de saúde, que vai impactar muitas pessoas, e impacta porque a gente tem um retorno muito positivo da nossa audiência. A gente construiu, foi pouco tempo, 6 meses de Tudo por Você, mas a gente construiu uma relação com a audiência muito significativa, que a gente recebe até hoje feedbacks, a gente recebe até hoje pessoas perguntando para onde que a gente vai, o que que vocês vão fazer. Então a gente vê o quanto isso, né, tem um significado para as pessoas, e cada vez mais o quanto a gente tem que ser responsável, né, por o que a gente está fazendo e pelas pessoas que a gente está apresentando para nossa audiência. E voltando, né, Vini, a tua pergunta, quando que a gente começa a trabalhar, a gente nunca para. É verdade. A gente nunca para. Porque às vezes é domingo, tá no almoço de família, o convidado de segunda cancelou. Vai pra pesquisa, vai pra... Então, assim, ó, no final das contas, a gente não para de trabalhar. É maquiagem, é figurino. Isso, e assim... Exato. É roupa, é cabelo, é maquiagem, são milhares de coisas, inúmeras coisas. É o roteiro, é ver, ó, tem a imagem, esse convidado que ele mandou imagem, não mandou imagem. A gente consegue pegar alguma coisa, vai rodar vídeo, não vai. Vamos ver quais são as possíveis perguntas, que são perguntas também que depois a gente pode gerar conteúdo. A gente já faz esse planejamento, por quê? Se eu fizer uma pergunta muito longa, muito técnica, a minha audiência não vai conectar. Sim. Então, é todo um estudo por trás, né? A gente não senta ali de louco E depois mesmo. o programa continua, porque a gente tem que repercutir, né, o que aconteceu no programa, dar atenção para o entrevistado que já foi, saber o feedback dele também. Então, é um trabalho contínuo, não termina nunca, real. Da hora que a gente acorda, a gente tá no celular. Então é só isso. É só. A pessoa simplesmente não Tu para. tem um programa de TV, tá, mas tu só apresenta um programa? É o que as pessoas dizem. Barbaridade, né? Eu já respondo assim, ó, vamos começar tirando o só, tá? A gente tira o só, que ele não existe. O só não existe. É muito trabalho. As pessoas acham que é só aquela 1 horinha naquele quadradinho ali. Chegou não. ali, acham vai que é lá, só. Existe grava. uma pré-produção, pronto. existe uma pós-produção. E enfim. quando até está na hora, entrando o programa no ar, o convidado não apareceu. A gente entra no ar sem saber se o convidado vai chegar ou não. Meu Acontece. Deus. E aí a gente já tem que estar pensando, bom, se ele não chegar, o que a gente vai fazer, como que a gente vai ter, né? Já pensando no plano B, C, enfim. E já Mas aconteceu do muito- convidado não barato. ir? Já. Não, no Tudo por Tudo Você, por Você, não. não. Porque daí a gente já tem também um repertório, que a gente já, Não, o programa rodando, a gente conectou. Já Aí, aconteceu uma vez. a gente não é muito a favor de chamar no link. Até porque a gente tem bastante possibilidades. A gente tem inúmeras possibilidades. Mas a gente já, um programa rolando, lembra? A gente já botou gente por link. Porque o convidado não foi. Ele Porque o convidado marcou em não cima. foi. E eu acho que, eticamente, uma questão de respeito, de relacionamento, é muito chato de chamar a pessoa. A ideia fica sem convidado mesmo. Porque como que tu vai chamar alguém na hora? Pode entrar agora comigo. É uma falta de respeito com a pessoa. Sim. Né? Ah, tá, então quer dizer que eu sou o plano B. É verdade. Aí, então tu tem que ter muito cuidado com quem tu pode fazer isso. Mas tem também aqueles convidados que a gente sabe que a gente pode. Né? Que a gente vai São os construindo uma parceiros relação. que pode contar, sim, Isso. sim. E a gente avisa, ó, caiu aqui, tu consegue nos ajudar. A gente pede daí ajuda mesmo, né? Pra pessoa não ficar com aquela sensação, né? Pessoal, a gente está encerrando o primeiro bloco, né, do programa A Fórmula Podcast. Em seguida, a gente volta com o segundo bloco, que é a etapa final aí. Que susto, achei que já era 1 hora. Não, falta um pouquinho ainda. Tá bom? Até mais. Salve, salve! Começando aí o segundo bloco do programa A Fórmula Podcast. Você sabe, esse programa é veiculado na Rede Sul, canal 55.3
TV digital e 11 da NET também em todas as nossas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Spotify. Onde tiver uma plataforma, a gente está lá, né? Porque hoje é esse momento omnichannel, né? A gente tem que estar em todo lugar, a todo momento, para as pessoas que querem consumir o vídeo ou o podcast com tamanho de 2, 3 horas, para aqueles que querem consumir o podcast com 15 segundos. A gente tem... É um podcast algo democrático, né, Vini? É isso aí, bem democrático. Agora vamos gravar o TikTok, gurias, levanta para dançar um pouquinho. Pessoal, o bloco aqui está retornando, então, com a Jéssica Tarantino, a Andréa de Vargas, duas feras da comunicação, né? A gente está trocando bastante ideia sobre empreendedorismo, negócio, programa, o sucesso delas. E a gente vai para uma segunda etapa agora para saber para onde vão, qual a expectativa futura da comunicação, dos programas, da parceria de vocês. Elas são demais, elas se olham assim, a sincronia é muito boa. Viu, Maurício? A gente tem que ser assim, a gente tem que se olhar e já saber. Bem, então assim, só trazendo ainda um pouco do que foi para dizer o que vai vir, né? Que o Tudo por Você ele foi pensado com um formato de conteúdo temático, né? Um programa de segunda a sexta, que cada dia da semana a gente falava especificamente sobre um assunto. Na segunda-feira era autoconhecimento e comportamento. Com isso, então, eram psicólogos, coaches, astrologia, todas as questões que envolvem comportamento. Na terça-feira eram pautas de saúde, com médicos referência na área, trazendo pautas, então, sobre saúde, cardiologia, urologia, o câncer. Então, as pautas que mais estavam em altas, né? Quarta-feira era um formato mais descontraído. Então, podia ser marketing, pet... Empreendedorismo. A gente trazia questões de empreendedorismo. Então, a gente tinha a flexibilidade maior na quarta-feira, né? Quinta-feira, estética e autoestima. Então, a gente falava sobre procedimentos, cirurgia plástica e todas as questões que envolvem cabelo, maquiagem. A gente também falava um pouco na quinta. E sexta-feira era moda e entretenimento. Tinha música, tinha drink, tinha dicas fofoca de moda, uma fofoquinha. Aí a gente tava leve, a gente tava tranquila, a gente tava cheio de glitter também, né? Era um momento onde a gente... Era o sextou. Era o nosso sextou, né? Eu dizia, toda quinta-feira a gente sempre dizia, né? Amanhã a gente tem um modo sextou, que daí a gente tava muito mais à vontade, muito mais leve também para encerrar a semana, né? Então a gente seguia essa cronologia de comportamento, saúde... Normalmente empreendedorismo, marketing, pet, estética e autoestima, moda e entretenimento. E eu acho que é importante falar por que esses assuntos, né? Porque o grande mote do Tudo por Você foi a qualidade de vida. Ela é o guarda-chuva, né? O que engloba a qualidade de vida? Todas essas questões. Se a gente for ver o que é qualidade de vida de uma forma sistêmica, a gente não pode pensar só na saúde física e mental. Vai muito além, vai além sobre relacionamentos, é sobre comportamento, é sobre bem-estar, autoestima. Então, é cultura, é entretenimento, o nosso financeiro, tudo envolve a nossa qualidade de vida. Então, como a gente vai falar de qualidade de vida sem falar de todos esses... né, esses segmentos, né, essas ramificações. Então, é necessário a gente englobar tudo isso, mas de uma forma que o nosso telespectador consiga entender isso, não fique confuso na cabeça dele. Então, ele sabe que na segunda-feira ele iria ligar a TV e ele iria encontrar aquele conteúdo específico. Na sexta-feira, ele ia se divertir com a gente, né? Então, a gente conseguiu conduzir o nosso telespectador para esses segmentos de uma forma bem natural e que é o que a gente pretende seguir fazendo, né? E eu acho que para mim, isso também para a audiência hoje, que todo mundo fala muito sobre tudo, né? E para todo mundo, isso também consegue segmentar, né? Com o público, por exemplo, nosso público de saúde era um público muito mais velho. Minha mãe amava os conteúdos de terça-feira, principalmente, né? Minha avó, minhas tias, porque era um conteúdo sobre saúde, para pessoas sobre exames, sobre rotina. E já na quinta-feira a gente já tinha, que era estética e beleza, um público muito mais feminino. Então a gente também conseguia saber quem são as pessoas, com quem nós estamos falando e sobre o quê. Né? Então, bem nesse sentido, assim, a gente ainda pretende seguir, né, o Tudo Por Você com esses projetos, mesmo que hoje já com a intenção de fazer semanal, né? Então, primeira semana ser sobre comportamento, segunda semana ser sobre saúde, terceira semana a gente bota estética e autoestima, e então na quarta semana a gente trazer um pouco de moda, entretenimento, uma coisa mais descontraída. Porque quem já está com a gente nos acompanhando já sabe que é assim que funciona, né? O conteúdo mais organizado.
Que eu ia perguntar para vocês, essa variação de dias, né? Como que era a relação com os patrocinadores do programa? Porque é um programa que acaba tendo um alcance bem grande devido ao quantidade de assuntos e temas abordados, né? Como que era essa relação? Tem duas formas de relação com os nossos patrocinadores, apoiadores, né? Porque uma é pela nossa marca, Tudo por Você, Jéssica e Andréia. A maioria dessas pessoas que estão nos apoiando é porque confiam no nosso nome e no nome que a gente construiu por Tudo por Você. A outra era do conteúdo que a gente realmente entregava, né? Então, quando o apoiador ele se identifica mais com o conteúdo voltado realmente à saúde, aos médicos que estão ali, ao que se está levando naquele dia, é claro que ele vai querer ter uma maior visibilidade naquele dia da semana determinado. Mas isso não quer dizer que ele não queira aparecer nos outros dias também, porque é a nossa assinatura em todos eles. Não, e eu acho isso muito legal, assim, porque a gente tinha colunistas, né? Todos os dias da semana nós tínhamos pelo menos um colunista, né? E para os colunistas ter assuntos segmentados, o público do convidado é o mesmo público do colunista. Então, o colunista, toda semana, ele se conectava com, no mínimo, 3 audiências diferentes. Porque cada convidado que chega, ele traz um pouco da sua audiência, né? Então, os nossos colunistas tinham muito a ganhar e a audiência mesmo se identificava. Na terça-feira eu gosto de assistir por causa do Dr. Gilberto, que foi o nosso, né, o queridinho dessa temporada. E ao mesmo tempo viria outros médicos no mesmo dia. E isso, e nisso sempre tendo esse giro, sempre tendo essa soma, né, multiplicação de audiência. Porque toda semana estava lá o Dr. Gilberto e mais 2 ou 3 outros médicos trazendo a audiência deles que eles também conheciam. Não, e junto com isso, a marca de vocês, né? Então Exato. era uma soma maravilhosa. Muito legal. E é o que a gente pretende continuar fazendo agora nesse novo formato. E por que esse novo formato? Acho que é importante a gente falar disso, né? Vai sair da TV e vão fazer um podcast, tá? Mas o que se perde aí? O que se ganha aí? A gente fala, a gente não ia dar um passo para trás, a gente pensa para frente, né? Então, a gente só tem a somar e a ganhar junto com a nossa audiência e com os nossos apoiadores. A gente continua com as mesmas temáticas, a gente continua fiel aos mesmos conteúdos, a mesma responsabilidade que a gente sempre teve, e a gente está num formato que vai dar uma entrega diferente para a nossa audiência, para os nossos apoiadores e para os nossos patrocinadores, que foi um formato que ele é mais maleável e que a gente consegue trabalhar mais essas entregas do que a TV, que a gente sabe que é um formato um pouco mais rígido e que te impossibilita algumas entregas. Então, dessa forma, a gente tem certeza que vai ter um ganho aí diferenciado para a nossa audiência e para as pessoas que estão nos apoiando. E é o que a gente está buscando nesse momento, é criar esse time, esse grande time do Tudo por Você, né? Qualificar essas pessoas que vão estar conosco como uma grande equipe. A gente quer trabalhar dessa forma, que elas estejam presentes com a sua marca ali, com a sua autoridade, mostrando a sua autoridade para a nossa audiência a cada programa. Então, a gente vai ter convidados fixos. Essa é a nossa proposta, muito mais do que convidados que vão ficar circulando pelo programa. O pessoal já está sabendo disso ou a gente está sabendo aqui em primeira mão? Mais ou menos. Mais ou menos. Existem alguns gatilhos de curiosidade que estão circulando por aí. O pessoal sabe que a gente está para fazer algo, mas ainda não sabe o que, nem onde e nem como. Algumas pessoas foram convidadas diretamente, né? A gente chegou a abrir, mas isso para quem já estava com nós, então algumas pessoas já sabem um pouquinho mais. Agora eu acho que então, né, a gente abre. Agora o pessoal tá sabendo. E é bem isso, sabe? Às vezes as pessoas têm... Claro que existem várias estratégias, como a gente estava falando, né? De marketing, de criação de conteúdo. E podcast para algumas pessoas é estratégia, né? E para nós é um também, né? Que a gente quer também estar em todos os momentos e também a gente se experimentar, né? Isso não significa que agora Tudo por Você é só podcast, que não tem nada de só, tem muita coisa nisso. Sim. Né? Agora tu usou só, hein? Olha aí, ó. Tô muito boa nisso. Mas é trazer esse conceito também para a produção de conteúdo para os nossos parceiros também, né? De rede social, porque a gente sabe que hoje o algoritmo entende
muito bem essa comunicação e hoje entrega autoridade na rede social. É isso que eu falei, às vezes tem pessoas que não assistem todo o conteúdo, mas de ver ali e saber que tu tá produzindo conteúdo digital, tu já consegue alcançar muito mais pessoas, né? Então, acho que esse é um bom e novo momento. É aquele chamariz, né, que a André falou, vai chamar da link, vai Isso. chuteiro, né? Pra quem não entendeu ainda por que eu vou dar uma entrevista no podcast, aí já tá uma ótima resposta. Você vai ter um fragmento do seu conteúdo ali que vai levar pro seu site, pro seu consultório, né, pra sua marca, enfim, para o que você quiser, mas é um fragmento que vai possibilitar que as pessoas te conheçam de uma forma mais inteira, porque vai te direcionar para outros lugares. Quem são os potenciais patrocinadores, apoiadores que se beneficiariam muito com o apoio ao programa e se tem algum público que não seria tão atrativo, né? No caso, se eu sou um advogado, eu teria um retorno, um respaldo por conta ou não? Assim, quando eu falei até que a qualidade de vida é o nosso mote, né? Então, pensando em qualidade de vida, qualquer área que esteja de acordo com a nossa energia, né? Com o nosso propósito de agregar, acrescentar, vai ser muito bem-vindo e vai ser beneficiado. Porque a gente está falando em qualidade de vida de uma forma muito ampla, muito sistêmica. Então, o advogado, a gente não pode pensar numa vida sem qualidade, sem o apoio do advogado, sem o apoio do médico, sem o apoio do empreendedor. Então, é uma forma muito ampla que a gente tem para discutir isso. E qualquer pessoa que venha agregar a isso, o meu trabalho pode gerar uma qualidade de vida um pouco melhor, pode acrescentar a tua qualidade de vida, pode? Então, tá respondido. É aí que eu posso entrar. Jéssica, acho que pode explicar um pouquinho melhor. Eu posso falar que eu sou fã dela. Eu posso falar? Pode? Pode. Eu também sou fã agora. Assim, eu fico apaixonada olhando ela falar. Hoje... A gente é coruja, a gente começa a se elogiar. O que eu tô aprendendo hoje, eu não aprendi na faculdade. Bem sincero. Tô dizendo que a gente vai ter que voltar mais aqui, né? A gente tá meio pra baixo. Não, acho que vocês vão ter que vir aqui pra dar aula. A gente vai botar aqui um quadro e tal, e eles vão ter que ensinar pra gente. Vai ter que ser. Jéssica, quem que vai ser beneficiado ao estar com a gente nos apoiando? E eu acho que é bem nesse sentido mesmo, sabe? Porque tudo a gente consegue organizar, né? 100% das empresas são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Então, é um programa com uma pauta mais aberta, que fala muito de vida, saúde, e pessoas que estão ali, né? Então, acho que daqui a pouco, para uma empresa lá de cima, já não faz tanto sentido. Mas uma empresa aqui da região faz todo sentido, né? Com certeza. E é bem que tu falou, tudo são pessoas, né? E tudo também, todo mundo tem uma mensagem para falar. Todo mundo tem um conteúdo que é importante outra pessoa saber, que diz respeito à qualidade de vida, que é a base, né, do Tudo por Você e dos conteúdos que a gente faz. Então, eu acho que, claro que a gente tem essas segmentações, comportamento, saúde, mas tudo é encaixado em tudo. Por exemplo, um advogado previdenciário, ele entra no Dia da Saúde. Porque existem várias questões. Então, a gente consegue organizar tudo isso. Porque tudo a gente organiza, né? Roteiro, faz um link num assunto no outro e fica tudo certo. A gente não vai de louca, né? Aí vem o nosso trabalho de jornalista. Aí entra aqueles 7 anos lá, que eu demorei 7 anos para me formar. Aí vem aqueles 7 anos que tanto estudo, vem pós-graduação, vem todas essas coisas aí que as pessoas acham que é o só. Que é o só. Tu não te cobra muito? Eu? Internamente, ou silenciosamente. Putz, minha família toda foi pro direito e eu sou a ovelha negra. Eu quis comunicação, era isso. Porque eu já vi muita gente que não se perdoa, sabe? E quer seguir exatamente a carreira do pai e tal. Eu sou capricorniana, né? E assim, sou uma capricorniana rígida, idealista, mais flexível. Então eu tenho muita crise de identidade, sabe? E muito mais do que crise de identidade, assim, o meu idealismo, sabe? Eu fico muito frustrada hoje. Eu não faria hoje nada diferente do que eu faço na minha profissão, porque eu amo o jornalismo, eu amo a comunicação, eu amo as pessoas, eu amo essa conexão, eu amo essa troca, eu amo a energia, né? Mas eu fico bem frustrada com o mercado hoje. Isso sim, eu fico frustrada, né? Com a remuneração que a gente tem. Parece que existe uma inversão, às vezes, de valores, né? O jornalista, então, ele paga para trabalhar, ele não ganha e ele pode ainda ter a chance de ficar devendo. Isso, para mim, hoje, como jornalista, não faz muito sentido. Mas aí eu tenho que entrar no jogo e tenho que me qualificar para ser uma boa jornalista. Nossa, palmas pra ela. Muito
Muito bom. Eu admiro muito o jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo ele tem um papel informativo de mostrar a vida como ela é para as pessoas, né? Isso lá de trás, da televisão, né? Vem vindo, e o jornalismo ele vai se transformando, né? Como que... Agora eu vou pensar no futuro de novo. Eu sou o cara que eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, tá? Então, Te entendo, por isso estou perguntando bastante sobre o futuro. Qual o futuro da profissão de vocês? Ai, que difícil. Eu não sei, isso eu não sei te dizer, mas o que eu gostaria só de reforçar aí o que tu falou sobre o papel do jornalismo, principalmente no nosso país, né? Nosso país que é tão deficitário em tantas coisas, em educação, o jornalismo acaba tendo um papel tão importante nisso. E a gente tem que repensar aí, de uma forma bem ampla também, a nossa responsabilidade enquanto esses profissionais e da mídia que está ocupando aí o seu espaço, porque muitas vezes as questões políticas elas ganham muito mais espaço do que realmente o jornalismo, que deveria ser isento, que deveria ser, né, aquela história que a Jéssica trouxe, de ouvir ambos os lados e de pensar de uma forma mais geral. Né? O jornalismo, quando ele é levado para um lado capital, digamos assim, de negócio, é onde estraga tudo, né? E vocês conseguem trazer da infância esse brilho e aí fazer com tanta pureza, né? De dar oportunidade entre especialistas, autoridades e fazer essas conexões, né? Enfim, com pessoas que não têm tanto desenvolvimento, não têm tanta qualidade de vida, enfim. Vocês conseguem, além de estar fazendo o que gostam, ajudar a vida de muita gente, né? Vocês sentem isso? Com certeza. E é bem legal isso, né? Porque, principalmente nessa temporada, assim, claro que eu já tinha presenciado muitas primeiras vezes de entrevistas de pessoas, sabe? Mas isso é muito legal, assim, que a gente teve vários parceiros que entraram com a gente, assim, no Tudo Por Você, que eram pessoas que não tinham uma comunicação, não tinham experiência. Não é que as pessoas não tinham uma fluidez, assim, as pessoas ficavam nervosas, elas não, né? Então, e tudo é ao seu tempo, né? E hoje a gente vê monstros falando sem parar, entendeu? O pessoal, assim, super desenvolvido, sabe? Conseguindo falar seguro, pessoas seguras ali na frente, sabe? E eu acho que isso também faz parte do jornalismo. Ajudar as pessoas a entregar a mensagem que elas querem, né? Porque a gente também não era preparado. A gente também foi se preparando, né? E não tem outra forma de se preparar que não falando, né? Tem que falar, tem que aparecer, tem que gaguejar, tem que suar, tem que doer a barriga... Tem que fazer tudo isso antes de começar. E sabe, Vinícius, que pra mim a qualidade de vida é um assunto muito caro hoje, assim. É um assunto que eu tenho maior respeito, porque eu estava numa fase profissional da minha vida que eu me questionava muito. Eu era professora universitária, eu já tinha trabalhado como repórter em TV, em rádio, jornal, já tinha feito assessoria de empresas para a prefeitura, para o governo do estado, já tinha feito muita coisa, mas eu me questionava qual é o meu papel enquanto jornalista nisso tudo, o que eu estou contribuindo, de que forma, sabe? Aquela fase da vida que tu começa a colocar várias interrogações, e eu pensei, não, eu tenho que dar uma virada, e eu tenho que trazer um assunto que vai tocar de alguma forma essas pessoas. E aí eu optei pela qualidade de vida, pela saúde, e no mesmo tempo veio a pandemia. E aí parece que foi uma resposta para mim, realmente precisava falar disso. E durante a pandemia eu falei muito sobre isso, e depois eu fiz um programa direcionado a isso. E hoje, com os feedbacks que a gente tem, eu vejo quanto é esse o caminho, quanto eu tô me identificando com isso. Porque tem pessoas ainda, e muito à nossa volta, que não fazem um check-up, que ainda morrem do coração porque não fazem um exame. E a gente não está falando de pessoas distantes, é na nossa família, é a nossa volta. Então, se a gente não falar sobre isso, né, cada vez mais, talvez a situação continue assim. Então, é uma oportunidade de a gente falar, levar a informação e talvez a conscientização. A informação a pessoa tem, mas a conscientização é diferente, né? E é a nossa oportunidade de fazer isso. E eu acho lindo. Acho maravilhoso. Ai, que Vamos aplaudir. maravilhoso, agora sim, vamos aplaudir também. Né? E eu quero falar porque eu sou coruja, né? Eu quero dizer que a Andréia fala sobre qualidade de vida com muita congruência, né? Porque tem uma alimentação boa, porque se cuida, porque eu aprendi a fazer skincare com a Andréia, né? Nunca tinha feito skincare, sou 30 a mais, todos aí, quase pro 4 já eu tô, né? Não tinha feito skincare ainda, aprendi, ela me cobra que eu tenho que cuidar, cabelo, essas coisas, tudo, né? Então ela fala com qualidade de vida com muita congruência. E a gente sente isso, né? Não, muito legal. Sabe que a fala dela me tocou assim, sabe? É muito legal ver alguém que é apaixonado por aquilo que faz. Isso aí eu acho que é uma coisa muito boa,
sabe? E tem tanta gente que tá numa carreira, né, que não gosta, né? Então é um privilégio muito grande. E às vezes uma pessoa tá numa carreira que não gosta, que não se encontra, e às vezes ela tá num núcleo ali que tá prejudicando as vidas das outras, ela não se encontrou ainda. Isso é ruim, eu vejo bastante no mercado isso. Tem muito. E como é difícil sair disso também. Isso é muito triste, porque a gente tá, e como dizem, está na zona de conforto. Não. Essa zona de conforto, muitas vezes, de conforto ela não tem nada. Ela é terrível. Extremamente desconfortável. Só que as pessoas não têm força para sair, não conseguem enxergar um caminho, não conseguem enxergar uma luz. E isso também nos possibilita a mostrar, né, a trabalhar essas questões. O nosso trabalho possibilita isso. Porque a gente discute com profissionais que nos dão ali um start, né? Em algum momento, olha, é difícil, mas é possível. Eu passei por isso. Eu estava num momento que eu não sabia o que estava ali naquele... mas eu preciso ganhar dinheiro. Mas isso aqui está me sustentando. Isso aqui está me bancando. Então, eu vou continuar aqui. Mas não está me fazendo feliz. Eu consegui ter a força de sair. Mas tem muitas pessoas que não conseguem. E não foi fácil para mim. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu tenho mais uma pergunta, porque o programa já tinha que ter terminado. Já estourou. Eu já vi aqui que Olha só. porque eu fico Tu gerenciando. fez vários festivais de cinema, entrevistou as mais variadas personalidades, enfim. E eu quero saber agora, daqui pra frente, tem alguma celebridade, algumas pessoas que tu gostaria de entrevistar, que iriam te dar aquele frio na barriga? Ou não tem isso por hora? Tem... Assim, vou dizer que teria, talvez, pessoas que não fossem do Brasil e eu não teria... Como é que eu dizer? Não estaria qualificada para entrevistar. Tu entrevistaria Lula e Bolsonaro? Entrevistaria, claro. De boa? Claro. Se não fosse pra falar sobre política, né? Não, tu teria... Ia acabar tendo que tocar, né? Entrevistaria. Uhum. E quem seria essa figura internacional aí? Pedro Pascal. O cara é o cara do momento, né? John Lennon. John Lennon. Então seria o meu grande ídolo, Tom Cruise. Olha, Missão Impossível. Missão Impossível. Saiu bem. Exatamente, Missão Impossível. Não, ela falou assim, expressão corporal, né? Ela deu uma passada no cabelo. Aqui, ela deu uma passadinha no cabelo. Não, tem muitas pessoas, assim, que eu gostaria de entrevistar aí. E o dia que não tiver, daí né? E tu, Encerra Jéssica? tudo e vai embora. E tu, imagina tu entrevistando as personalidades, pessoas até que nem eu. Daqui a pouco tu me chama no teu programa. Chama. Mas agora eu quero só voltar aqui, não interromper. Mas Silvio Santos é uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar. Nossa, ele é inalcançável. Agora, é sério, mas ele não dá entrevista, Não, né? pra ninguém, Não dá, né? Bem difícil. Uma vontade que eu tenho ainda e pretendo cumprir na vida são duas pessoas, né? Duas, assim, bem lista top número 1, assim, que nem são internacionais, né? Eu tenho muita vontade de entrevistar a Xuxa. Baita Tenho entrevista. muita vontade de entrevistar Pedro Bial. São duas pessoas que é um sonho, assim, e eu ainda vou... Eu acho que vai Enquanto conseguir. eles tiverem vida, eu Com vou estar... certeza. Mas Sim. claro que sim. Porque eu não falo com o universo, né? Eu grito com ele. Ela joga e determina, vai E eu acontecer. bato salto no chão. Pessoal, então a gente tá assim caminhando pro final aqui. Eu queria que vocês... tem que terminar. Queria que vocês falassem pro nosso público aí, que tá na Rede Sul TV, enfim, que querem acompanhar os próximos passos, tudo por você, onde é que vocês estão, enfim. E aquela câmera ali, é de vocês. Vai lá. Começa que eu complemento. Não tô melhor pra isso, pode ir. Gostei. Mas a gente já vai falar? Claro, menina. Bom, então assim, ó, a nossa previsão, né, pra a próxima, vamos botar aí a partir de 10 de maio, né, é nós estarmos, então, toda semana produzindo conteúdos, né, pra podcast aqui na Fórmula Digital, né, trazendo os nossos parceiros, entregando muita qualidade para vocês semanalmente, falando sobre os segmentos que a gente sempre fala, né, André? Trazendo todas as pessoas aí com o nosso time. Nós já temos um time, né? Podemos dizer que já temos um time formado, só falta agora definitivamente mesmo fixar todo mundo, né? E convidar quem quiser fazer parte do nossa marca, do Tudo por Você.
estar com a gente, quem acredita no nosso trabalho, quem se identifica com qualidade de vida, com saúde e acha que através da informação é possível a gente se agregar na vida das pessoas, vem com a gente que tem espaço para todo mundo que pensa assim. Mas corre, né? Tem que correr, porque tem espaço, mas não é muito espaço. Já tá quase, Quase já tá preenchido. quase esgotado, né? Então corre, vem com a Nos gente. procura. E, bom, e aqui na Fórmula Digital eu queria deixar claro para vocês que a gente vai trabalhar como um time. A gente precisa de feedback, porque não é o que a gente idealiza, é o que nós, em todos os aspectos até de negócio, a gente quer estar junto com vocês ali para apoiar. Você é um braço, né? Então não é aquele negócio de eu sou pago para fazer isso, a gente quer ir além, e a gente faz isso com todos os clientes. Então, criação de site, por exemplo, a gente já falou ali nos bastidores, né? Ia ser uma surpresa, mas a gente vai fazer de vocês o site. Vocês têm, não tem, eu não sei, mas a gente vai fazer também. Ou a gente vai melhorar, enfim. Os Media Kit, pode deixar com a gente resolve. Não precisa vocês alterarem. A gente tem profissionais muito bons aqui. A gente quer, com o tempo, fazer com que vocês mais se preocupem com o conteúdo mesmo. Né? Enfim, em algumas etapas da fórmula, a gente está avançando para ter os próprios vendedores de patrocínio aqui. Tem várias coisas bacanas, assim, para facilitar a vida de quem é apresentador, de quem é jornalista que tem um programa aqui, tá? Estou muito feliz com o programa. Eu acho que vocês me deixaram tranquilas. Eu acho que tranquilo. O Vini também apresentou muito bem. Mais um programa. Mais um, tô indo devagarinho. Enfim, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Estou muito feliz mesmo com essa conexão. Gostei muito de te conhecer. Também, adorei vocês. Obrigado. Obrigada. Maurício, mas e eu quero dizer assim que eu te acompanho há muito tempo já, né? Eu acho que prova social é sempre muito bem-vinda, né? Acompanho a Fábio acompanha a Fórmula há muito tempo e eu tenho certeza, assim, eu e André, a gente sabe o que é qualidade, a gente sabe todas as formas, né? A gente não tem amadorismo, a gente não escolhe por valor. A gente escolhe por qualidade, por pessoas que se conectam com a nossa energia, pessoas que a gente sabe que vai ter uma boa química, entendeu? Então, assim, a gente veio pra cá com esse intuito mesmo, sabendo de tudo que vocês vão entregar. Então, acho sempre bem importante, te acompanho há muitos anos e está um crescimento muito legal. A gente consegue perceber que daqui é só pra cima e pra frente, Vamos né? junto. Exato, e esse teu comprometimento com a tua entrega é o diferencial de vocês, com certeza. Hoje a gente tem que fazer